Pessoal, agora seguem algumas dicas sobre baterias. Todo mundo sabe que existem alguns mitos nas baterias, como minha bateria vicia, minha bateria não segura carga, a minha bateria não pega efeito memória. Algumas questões dessas causam muitas dúvidas, tanto para nós que vendemos os aparelhos, quanto para os clientes que chegam para a gente perguntando. Então a intenção agora desse módulo é falar um pouquinho mais e desmistificar esses conceitos que a gente tem sobre baterias. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o tipo de bateria que a gente usa. Então, hoje se utilizam 3 tipos de bateria: a níquel-cádmio, de níquel metal hidreto e a de lítio. Esses nomes são os nomes dos componentes químicos que são formadas as baterias. Então, cada componente químico desse vai ter um grau de tolerância à utilização. Ou seja, de cima para baixo são os aparelhos, são os componentes químicos com menor tolerância de utilização. Ou seja, o níquel-cádmio segura menos carga que o níquel metal hidreto e o níquel metal hidreto segura menos carga que o lítio. Geralmente, a gente encontra esses 2 tipos de componente químico nas baterias dos telefones sem fio e íons de lítio ou de lítio as baterias dos telefones celulares. Tempo de carga. Muito importante nesse momento, pessoal, quando a gente fala dos tipos de baterias, por uma aguentar menos tempo que a outra, é muito importante a gente ressaltar a primeira carga. Por quê? A primeira carga funciona como se fosse uma vacina para as baterias. É a partir da primeira carga que ela se pré-condiciona a operar 100% da sua carga. Não existe a bateria que venha de fábrica a operar 100% da sua capacidade. Toda bateria precisa passar por um processo de condicionamento. Então eu preciso, na hora que eu tirar o produto da embalagem, a primeira coisa, antes de ligar o equipamento na linha telefônica, é ligar ele na tomada e deixar ele pelo menos 8 horas a 12 horas só carregando. Para quê? Para a bateria se preparar para ter a vida útil que é programada para ela. Se eu não conseguir dar essa carga de 8 horas, ela já começa deficitária. E aí o que vai acontecer? Ela vai ser muito mais tolerante ao que a gente chama de efeito memória ou vício da bateria. O vício da bateria ou efeito memória nada mais é que o acúmulo de cargas dentro da bateria e esse acúmulo de cargas que não é utilizada. Por exemplo, se eu pegar uma caixa d'água e encher ela de água, né? Deixar ela cheinha de água, usar um pouquinho dessa água até aqui, depois chegar aqui e carregar ela de novo, ou seja, botar mais carga. Na bateria, quando eu carregar ela todinha e usar só um pouquinho, o que normalmente acontece no dia a dia é eu carrego a bateria e uso esse pouquinho, né? Fico falando o dia inteiro, e aí depois eu torno a botar ele na base. A hora que eu torno a botar o telefone na base, automaticamente ele começa a jogar carga de novo. Só que tem um detalhe: a segunda vez que você dá a carga que estava embaixo dela, ou seja, a carga que está aqui embaixo, nunca vai se misturar com a carga nova. Então, a carga nova fica sempre na parte de cima e a carga antiga desce. É como se eu jogasse água e óleo. Óleo e água não se misturam. Acontece a mesma coisa na bateria. Ou seja, a carga nova não se mistura com a carga antiga. Ou seja, se eu ficar utilizando sempre desse jeito, ou seja, usar um pouco da bateria, botar ele de volta na base, usar um pouco, botar de volta na base, o que vai acontecer?
só consumir só esse tanto da bateria, eu vou condicioná-la a só reconhecer isso. Ou seja, essa parte toda aqui vai acumulando, vai sedimentando e eu nunca mais consigo usar. E aí eu vou viciando a bateria em só pegar isso de carga. Aí vem o termo vício de bateria, que ela sempre vai necessitar de cargas constantes para se manter carregada. Ou seja, a bateria aqui, nesse caso, já está comprometida. O ideal é, claro, nem todo dia a gente consegue, nem em todas as aplicações a gente consegue deixar o telefone o máximo de tempo fora da base, né? Mas, vai uma dicasinha. Se você não consegue o dia inteiro usar a carga, por exemplo, carreguei a bateria, não consigo esvaziar a carga por completo antes de voltar para a base, pelo menos uma vez por mês, por exemplo, você deixa ele descarregar para usar toda a carga e depois carregar novamente. Então, tem que adotar um processo de limpeza. Para quê? Para que a bateria consiga ter uma vida útil maior. A vida útil das baterias gira em torno de 300 ciclos. O que é isso? É uma carga e uma descarga completa da bateria. O que acontece com uma bateria sadia, né? Uma bateria íntegra? Eu carrego ela e, por exemplo, se ela segura a carga por 2 dias, quando ela descarregar, ela demora 2 dias para descarregar. Ou seja, cada ciclo demora 2 dias. Se eu multiplicar 2 por 300, dá 600 ciclos, que correspondem a 600 dias. Então aí você vai ter mais ou menos uma bateria com uma vida útil de aproximadamente 2 anos. Só que se acontecer o contrário, eu já não carreguei por 8 horas na primeira carga, já acostumei o aparelho a só carregar 20% da capacidade dele, então se ele demorava 2 dias para completar um ciclo e agora demora meio dia, ou seja, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Em vez de eu multiplicar por 2, agora eu vou ter que dividir por 2. E ao invés de eu ter 600 dias de vida útil dessa bateria, essa vida útil cai, por exemplo, para 150 dias. Ou seja, 150 dias, que dá aí uns quase 4, 5 meses de uso. Que é o comum de aparecer os clientes na loja depois de uns 6 meses de utilização do telefone, alegando que a bateria deu problema. As baterias da Intelbras têm garantia de 1 ano. Então, se ela apresentar uma falha técnica, ou seja, a falha técnica pode ser averiguada juntamente à assistência técnica, é efetuada a troca por uma bateria nova. Mas o mesmo técnico pode averiguar se houve erro de procedimento, ou seja, se foi carregada de forma inadequada. Carregando de forma inadequada, você perde a garantia. Aqui temos dois exemplos de bateria de níquel-cádmio. Uma é do ISF e a outra é do DECT. Ambas você vê que elas são empacotadas, assim, ó, são 3 pilhazinhas mesmo empacotadas com esse caminho. E aí a gente tem uma evolução, que são as baterias em formato de chamados mais conhecidos de pilha, né? Essas baterias aqui, que são soltas, são recarregáveis. O componente dela é um componente um pouco mais robusto, chamado níquel metal hidreto. Esse níquel metal hidreto dá uma durabilidade e uma resistência maior para essas baterias. E a grande vantagem hoje é que os novos produtos, eles vêm com essas pilhas, porque a hora que eu precisar trocá-las, eu compro uma bateria muito parecida com essa em qualquer lugar, em qualquer loja, em qualquer rede de varejo e troco. Elas são recarregáveis. O próprio aparelho, a própria base dele recarrega essas pilhas.